Meus amigos, como o governo do Brasil poderá tornar sustentável e expandir e modernizar o setor de transportes? É o tema que abordaremos a partir deste momento. Com esta apresentação, estaremos dando continuidade ao tema sustentabilidade ambiental no Brasil, que estamos apresentando já com alguns vídeos que produzimos nos últimos tempos. Inicialmente, nós apresentamos como o governo Lula poderá tornar sustentável ambientalmente o Brasil. Fizemos uma abordagem abrangente da problemática ambiental, considerando as estratégias que deveriam ser adotadas setorialmente de forma geral. A partir desta apresentação inicial, nós iniciamos abordagens setoriais. Então, produzimos um vídeo abordando como tornar sustentável a Amazônia, em seguida, como tornar sustentável o setor agropecuário do Brasil. Este foi o terceiro vídeo. Depois, no quarto vídeo, nós apresentamos como tornar sustentável a indústria brasileira. E além de abordar a questão da sustentabilidade da indústria, nós consideramos importante mostrar como o governo brasileiro poderá reindustrializar e modernizar a indústria brasileira para torná-la competitiva internacionalmente. E após a apresentação do vídeo abordando a questão da sustentabilidade industrial, nós apresentamos um vídeo sobre a questão da sustentabilidade no setor de energia do país, que foi o último vídeo que nós produzimos abordando a temática sustentabilidade ambiental. Agora nós vamos tratar da sustentabilidade do setor de transportes. Mas além da sustentabilidade, nós vamos mostrar como expandir e modernizar o setor de transportes. Então, esta é a apresentação inicial que fazemos deste nosso vídeo e, como lhes afirmei, vamos tratar do tema como o governo do Brasil poderá tornar sustentável e expandir e modernizar o setor de transportes. Inicialmente, é importante observar que o setor de transporte do Brasil é constituído por vários modais, como o rodoviário, temos o ferroviário, o hidroviário, o dutoviário e também o aéreo. Então são 5 modalidades de transporte que nós trataremos a partir desse momento. O transporte urbano não foi considerado, não será considerado em nossa apresentação, porque será tratado no próximo vídeo, quando abordaremos a sustentabilidade das cidades. Deixamos a questão do transporte urbano para tratar especificamente sobre a sustentabilidade das cidades. Mas, de início, é importante lhes mostrar a matriz de transporte do Brasil, em que vocês passam a ter conhecimento, sobretudo aqueles que não lidam com a área de transporte no Brasil, sobre a participação de cada uma dessas modalidades de transportes na oferta
de serviços nessa área. Então, por exemplo, o setor de transporte rodoviário representa 62,7% de toda a oferta de transporte no Brasil, o transporte de carga no Brasil. 21,7% é a oferta do setor ferroviário, do transporte de carga. 11,7% é o setor hidroviário. 3,8% é o dutoviário. E o setor aéreo representa 0,10%. Bem, vamos de início falar sobre o modal rodoviário. Lhes apresentando inicialmente um mapa das rodovias existentes e projetadas no Brasil. Aqui você tem um mapa com a malha rodoviária existente no país. É importante destacar que essa malha rodoviária ela passou a existir fundamentalmente a partir da década de 1960, quando, a partir do processo de industrialização que ocorreu no Brasil, e o carro-chefe da industrialização brasileira foi a indústria automobilística. Então, a indústria automobilística, na prática, impôs para o governo da época, de Juscelino Kubitschek, a necessidade de implantar no país uma malha rodoviária que seria de interesse da indústria automobilística, haja vista que, com a implantação no país de uma malha rodoviária robusta, como de fato aconteceu a partir de 1960, o mercado para a indústria automobilística se expandiu significativamente. Então era do interesse da indústria automobilística que essa malha rodoviária se materializasse no Brasil. E foi isso que aconteceu. Essa malha, como eu já disse, ela teve início a sua construção a partir da década de 1960. Observe que a industrialização do Brasil, ela começou com Vargas na década de 1930, mas teve continuidade no governo Juscelino Kubitschek, sobretudo com a indústria de bens de consumo durável, como é o caso da indústria automobilística. E a presença da indústria automobilística foi determinante para a existência dessa malha rodoviária. Bem, o sistema ferroviário no Brasil, que era o que aconteceu, o que foi feito para a malha rodoviária, deveria ter sido com relação à ferrovia no Brasil. Na realidade, um país de dimensões continentais como o Brasil deveria ter uma robusta malha ferroviária, como aconteceu em países como a Rússia, China, Estados Unidos, Canadá. A própria Europa é cortada de norte a sul, de leste a oeste, por uma robusta malha ferroviária. Então, a ferrovia que deveria ser objeto do que aconteceu em 1960, no que lhe concerne ao planejamento do setor de transportes. A prioridade deveria ser a ferrovia, mas a presença da indústria automobilística foi determinante para que o setor rodoviário, para que o setor de transporte rodoviário fosse dominante. De modo que as ferrovias que existem no Brasil
elas existem já desde o século XIX. E as primeiras ferrovias interligavam os pontos de produção, geralmente era minério ou áreas de produção agrícola, conectando com os portos para embarque, visando os mercados no exterior. E as ferrovias que foram implantadas no Brasil não obedeciam, digamos assim, a um plano, de tal maneira que vários problemas surgiram a partir da inexistência de um plano para o desenvolvimento do setor ferroviário do país. Porque as ferrovias que foram implantadas com bitolas diferentes. Quer dizer, os trilhos tinham bitolas diferentes. E isso contribuiu para que eu inviabilizasse a integração de um sistema ferroviário em nosso país. De modo que o que nós temos aqui são ferrovias isoladas, não integradas umas com as outras, de modo que o que nós vamos lhes mostrar nesse mapa são exatamente ferrovias isoladas e algumas em construção, como por exemplo a ferrovia Norte Brasil, que é a Ferronorte, como a ferrovia Norte, uma ferrovia Norte-Sul, que está aqui representada também em linhas tracejadas. Todas essas marcações em linhas tracejadas são ferrovias em construção. Por exemplo, a Ferronorte é uma ferrovia em construção, como a ferrovia Norte-Sul também é uma ferrovia em construção. Tem alguns trechos que foram implantados, tanto numa ferrovia quanto na outra. De modo que temos aqui várias ferrovias, como a Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Corcovado, que ela, inclusive, é que permite a pessoa se deslocar desde o Cosme Velho, que é o bairro do Rio de Janeiro, até o Corcovado. Tem uma estrada de ferro que conecta. As pessoas podem visitar o Corcovado utilizando essa estrada de ferro. Tem a estrada de ferro Campos do Jordão também. Temos a estrada de ferro Votorantim. Então temos várias ferrovias mais isoladas, com bitolas diferentes, de trilhos diferentes, que impossibilitam a integração. O grande desafio que se coloca para o nosso país é que qualquer plano que contemple a implantação de uma malha ferroviária integrada no país se defronta com dificuldades como essas que precisam ser enfrentadas. Então aqui nós temos a mapa do sistema ferroviário do Brasil, que na realidade não é um sistema. Quer dizer, não é um sistema porque não há integração entre essas ferrovias. E se vocês observarem atentamente, aqui, por exemplo, aqui nós temos em linhas achoreadas, são ferrovias planejadas ou em construção. Aqui também é outra. De modo que o Brasil, pela dimensão territorial que tem, deveria ter uma malha ferroviária cortando o país de norte a sul, de leste a oeste. E isto foi inviabilizado simplesmente porque a prioridade que foi dada foi a
implantação de rodovias para atender os interesses da indústria automobilística na década de 1960. Nós temos aqui também um mapa das principais hidrovias existentes no país. As hidrovias representam 11,7% de toda a carga transportada no país. Mas o Brasil tem um potencial extraordinário do ponto de vista hidroviário, porque além de ter uma costa marítima bastante extensa, nós temos também vários cursos d'água que possibilitam a implantação de hidrovias e, com isso, possibilitar o transporte de cargas e de passageiros, conectando vários pontos do interior do país, utilizando essas hidrovias. É importante observar que no transporte rodoviário nós temos o transporte marítimo, que acontece sobre mares e oceanos, o fluvial, que acontece nos rios, e o lacustre, cujo transporte é feito em lagos e lagoas. É um transporte de baixo custo e cujo potencial que nós temos não está sendo devidamente aproveitado. Então, da mesma forma que o transporte ferroviário sofreu, digamos assim, o impacto da presença da indústria automobilística que impôs a modalidade rodoviária no país, e esta é a explicação pela qual 63% do transporte de carga é feito a partir com rodovias, e significou o abandono da ferrovia e também da hidrovia, apesar do país dispor de um potencial extraordinário, como este que nós estamos aqui demonstrando. Aqui nós temos vários exemplos de hidrovias, como, por exemplo, a hidrovia do São Francisco, temos o Tietê-Paraná, temos também a hidrovia Taguari-Guaíba, que fica no sul do país. E temos então aqui esse quadro que mostra o potencial que representa as hidrovias e que poderiam ser devidamente aproveitadas. Quer dizer, um sistema hidroviário como desenvolvido nos termos, diante do potencial que o Brasil apresenta, pela presença de muitos cursos d'água, sobretudo no norte do país, e isto, evidentemente, que requer que a hidrovia seja colocada também como prioridade, diante do extraordinário potencial que representa. E também pelo baixo custo. E de todos os modais de transporte, a hidrovia é o que tem o mais baixo custo por tonelada quilômetro, seguido do ferroviário. E um paradoxo é que a modalidade rodoviária, sendo mais cara, é o que merece a máxima atenção por parte dos governantes no Brasil desde 1960. Nós temos, além, esse quadro que nós mostramos anterior, mostra as hidrovias, quer dizer, a utilização dos cursos d'água existentes no país. Mas nós temos também um transporte por cabotagem, que significa a utilização da extensa costa marítima que nós temos e que não é devidamente utilizada também. Não é utilizada como nos devidos termos. Muitas cargas poderiam ser transportadas
de norte a sul do país por cabotagem, ou seja, por navios utilizando essa imensa costa marítima que nós temos no país. E isso não é feito no Brasil, quer dizer, nos seus devidos termos. Quer dizer, nós temos um potencial imenso, não só de hidrovias, quer dizer, no interior do país, como também o transporte por cabotagem, que é exatamente o transporte marítimo interno, utilizando a nossa costa. Então, o modal hidroviário, como já lhe disse, é muito utilizado também para o transporte marítimo por cabotagem, interligando internamente os portos do país. Como já lhes disse, não tem uma utilização no nível correspondente ao potencial que ele representa. E também esses portos, que nós vamos depois abordar a questão dos portos marítimos, que nós temos os portos fluviais e temos também os portos marítimos. É através dos portos marítimos que o transporte de cabotagem, interligando vários pontos em nosso país, ao longo da costa marítima, quer dizer, poderia promover o desenvolvimento do transporte de carga utilizando essa modalidade. Bem, a próxima modalidade diz respeito ao sistema dutoviário. Quer dizer, o sistema dutoviário é constituído por oleodutos, que transporta petróleo e etanol também. Temos o gasoduto, que transporta o gás natural, e temos o mineroduto, que transporta minérios. Então, nós no Brasil, nós temos uma rede de dutovias que possibilitam interligar o país em vários pontos. Essa rede já é uma rede importante, porque ela pode ser, implantada de forma subterrânea, no solo, de forma subterrânea, e também no leito marinho, submarinos, o que torna, de certo modo, mais segura essa forma de transporte do que qualquer outra. Ela não é afetada por fatores meteorológicos. Não há perda de materiais ou possibilidade de roubo, que é diminuída devido à segurança que esse transporte possui. Entretanto, os dutos, os gasodutos, oleodutos e minerodutos, ele só se justifica quando implica no transporte de longa distância e com uma carga bastante elevada em termos de transportes. Essa seria a justificativa para a utilização de dutos para o transporte de longa distância, como disse, e que também apresente carga volumosa. Apesar dessas vantagens que nós há pouco lhes apresentamos, esse transporte possui desvantagens, como a chance de causar acidentes de grande impacto ambiental quando ocorre o rompimento desses dutos, uma vez que estes estão em contato com o solo e com o mar, que impõe a necessidade de grande investimento financeiro para a fixação dos tubos. O sistema de dutos que nós temos no Brasil está aqui representado nesse mapa. Dá para perceber que o país apresenta vários oleodutos, gasodutos
e minerodutos que são utilizados para o transporte de carga a grande distância, como já lhes falei, e também cargas volumosas. No Brasil, a primeira dutovia implantada ocorreu em 1942, no estado da Bahia, que servia para ligar uma refinaria experimental ao porto de Salvador. A partir de então, houve um grande desenvolvimento desse tipo de transporte. Atualmente, os principais transportes rodoviários que existem no Brasil são o oleoduto entre Paulínia e Brasília, de 995 quilômetros. Temos o mineroduto entre Mariana e Ponta do Ubo, com aproximadamente 395 quilômetros. E o gasoduto entre Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e Canoas, no Rio Grande do Sul. Esse gasoduto é conhecido como Gasbol e possui uma extensão de 3.150 quilômetros. Como já lhes disse, o sistema de transportes por gasoduto ou por dutovias, gasoduto, oleoduto ou mineroduto, tem grande utilidade e confiança para o escoamento de vários produtos, seja no Brasil ou em outros países. Por exemplo, na Europa, o gás natural da Rússia é distribuído por toda a Europa através de gasodutos. Tem gasodutos que atravessam a Ucrânia e que atingem vários países da Europa, como também tem um gasoduto submarino, que é recentemente construído, e que interliga a Rússia até a Alemanha. É claro que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está afetando o suprimento de gás natural da Rússia para os países europeus. E não vamos entrar nesse detalhe porque nós já tratamos dessa problemática também em vários vídeos abordando a guerra na Ucrânia. Bem, vamos falar do sistema de transporte aéreo. O sistema de transporte aéreo, como eu lhes falei, ele representa 0,1% da carga transportada no Brasil. Entretanto, como já li, o setor aéreo, ele transporta sobretudo passageiros. E aqui nós temos um mapa que mostra o fluxo de passageiros no Brasil. Aqui mostra o fluxo de passageiros do Brasil em todas as direções, né? Evidentemente que dá para perceber que essa parte que está aqui localizada nas cidades que estão próximas do litoral, o fluxo de passageiros é muito maior do que no restante do país. Mas o país é cortado de norte a sul, de leste a oeste, por uma grande malha aérea que possibilita o transporte de passageiros em grande volume. O transporte de carga é representado aqui nesse mapa também. Aqui nós temos o transporte de carga. Dá para perceber o seguinte, que existe um ponto focal a partir do qual as cargas do Brasil se deslocam para vários outros pontos. E vice-versa, claro, né? Porque geralmente há um fluxo de cargas de ida e de volta. Mas aqui dá para perceber que esse ponto aqui, que corresponde a São Paulo, é o ponto focal da distribuição das cargas existentes no país, pelo setor aéreo. O transporte aéreo possui algumas vantagens sobre os demais modais de transportes, pois é mais rápido, além de ser mais viável para remessas como bagagem, peças de reposição, produtos eletrônicos, mercadoria perecível,
brindes, medicamentos, amostras, etc. É também vantajoso o transporte aéreo pelo fato de não necessidade de embalagem mais reforçada, já que o manuseio é mais cuidadoso, pois normalmente suas cargas são unitizadas em pallets ou até mesmo em contêineres, um procedimento que contribui para a redução de custos e para a facilidade do embarque e desembarque. Em contrapartida, há desvantagem como ter menor capacidade de carga, valor de frete elevado em relação a outros modais e custo elevado da sua infraestrutura, sobretudo aeroportuária. De modo que o transporte aéreo, ele transporta mais gente do que carga. E o transporte de carga é menos procurado porque o custo do frete é muito alto. E só excepcionalmente que o transporte de aéreo de carga é utilizado. Esta é a razão pela qual 0,1% das cargas transportadas no Brasil se faz utilizando o transporte aéreo. Bem, vamos falar agora sobre o sistema portuário. O sistema portuário tem muito a ver com as hidrovias e também o sistema de cabotagem existente no país. Então, os portos são locais onde se realiza a movimentação, o armazenamento e o transbordo de cargas recebidas de caminhões, trens e navios, além de embarcar e desembarcar passageiros. O Brasil possui um total de 175 instalações portuárias de carga, incluindo portos e terminais marítimos e instalações fluviais. O Brasil tem 99 portos e terminais marítimos ao longo da nossa costa. Existem 76 terminais no interior, são os portos fluviais. Desses terminais, 18 são na região sul, 6 na região centro-oeste e 52 na região norte. Quer dizer, os portos fluviais estão mais localizados na região norte, sobretudo na região amazônica. Os principais portos do Brasil são pela ordem de Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, Itapuá e Porto Nave, em Santa Catarina, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, DP World Santos, em São Paulo, Chibatão, no Amazonas, Suape, em Pernambuco, Itajaí, em Santa Catarina, e Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui o mapa dos principais portos do Brasil. Claro que, dada a extensão do nosso litoral, a maioria dos portos estão situados nas cidades litorâneas do Brasil, de norte a sul. Agora, temos também alguns portos no interior, sobretudo na região norte do país, como, por exemplo, Porto de Manaus, Santarém, temos Macapá, temos o Porto de Belém, temos também o Porto Velho, temos também Pirapora, o Porto de Pirapora. Então, esse mapa aqui retrata a situação, a localização dos portos em nosso país. Então, dá para vocês perceberem que a maioria dos portos estão aqui no litoral, na costa marítima do nosso país. Existe uma grande quantidade de portos que deveriam ser melhor aproveitados do que são, sobretudo no transporte de cargas.
Sobre os portos, é importante observar que em 1993 foi promulgada a Lei de Modernização dos Portos, porque originalmente os portos eram administrados pela Portobras, mas a partir de 1993 houve uma mudança com essa Lei de Modernização. E o atual modelo de exploração dos portos contempla a existência de portos organizados, que são de propriedade do governo federal, terminais privativos de uso exclusivo, são portos privados que movimentam a carga do titular do terminal. Nós temos terminais privativos de uso misto, que são portos privados, mas que movimentam cargas do titular do terminal e também de terceiros. Temos instalações portuárias públicas de pequeno porte. Temos estações de transbordo de carga, que é considerada, conforme a resolução 2520 da ANTAC, uma instalação portuária situada fora da área do porto organizado, utilizada exclusivamente para a operação de transbordo de cargas destinadas ou provenientes da navegação interior. Então, quer dizer, cargas destinadas ou provenientes da navegação interior, quer dizer, utilizam estações de transbordo de carga. Tem também os terminais privativos de turismo, que são instalações portuárias exploradas para embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes de bagagens e de insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo. Os 11 principais portos brasileiros em movimentação de cargas são os do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Paraná, Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santos, Itajaí, em Santa Catarina, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Sepetiba, no Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, Aratu, na Bahia e Itaqui, no Maranhão, que juntos respondem por 89% das exportações brasileiras. Bem, os problemas enfrentados pelos portos são os seguintes. A maioria dos portos sofre com falta de calados, ou seja, falta de profundidade de águas. Ao longo do tempo, a movimentação dos navios acumula lama no fundo do mar. E com isso, em alguns portos, os navios são obrigados a esperar a maré cheia para entrar no cais, ou devem carregar menos peso, ocupando apenas parte de sua capacidade para entrar no cais, ou devem carregar menos peso, ocupando apenas parte de sua capacidade, como já lhes falei. A solução é a dragagem do material acumulado, que deve ser feita em prazos regulares, geralmente de 2 em 2 anos. Em alguns portos, a última dragagem foi realizada há 10 anos, por falta de recursos financeiros, pelos dados que eu obtive na minha pesquisa. Devido à falta de recursos, lentidão no processo de licitação ou dificuldades na liberação das licenças ambientais. Mais sério e também de solução mais dispendiosa é o problema do acesso aos portos brasileiros. As ferrovias não são suficientes. Há insuficiência de ferrovias. E as rodovias estão em péssimo estado. A situação se repete na maior parte dos portos. E é agravada pela falta de armazéns também, em número suficiente para organizar o fluxo de carga e evitar filas de caminhões. Então você vê os problemas que os portos estão enfrentando no Brasil. Além disso, os exportadores e importadores sofrem com excesso da burocracia na liberação da carga. Há inúmeros órgãos do governo na beira do porto, entre eles o Ministério da Defesa, a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Receita Federal e o Ministério da Agricultura. Cada um deles é responsável por um tipo de documento e de por conferências físicas nas mercadorias. Não existe um cadastro único do governo e o dono da mercadoria é obrigado a fornecer a mesma informação
a todos os órgãos em formulários diferentes. Esses entraves levam a demora nos portos e ao pagamento de altos valores e multas pelo tempo em que o navio fica parado. O Brasil, com todos esses problemas, tem um custo da atividade portuária muito mais alto do que a média mundial, simplesmente porque tem equipamentos obsoletos no porto. Enquanto no melhor porto do país, o de Santos, se gastam $12 para embarcar uma tonelada, a média mundial é de $7 por tonelada. No porto de Singapura, o exportador despende $5 por tonelada e no de Roterdã, na Holanda, o gasto é de apenas $4,8. Veja a diferença entre $12 no porto de Santos para $4,8 no porto de Roterdã. Para atingir o nível de produtividade de portos como o de Roterdã ou de Singapura, será preciso investir pesadamente na modernização dos equipamentos portuários. O Brasil precisa reduzir seus custos portuários. Portanto, porque é um elemento chave da competitividade de um país em um mundo globalizado. Atualmente, Santos é o principal porto brasileiro. Recebe cargas de todo o país. 27% das exportações brasileiras passam por lá. E lá, quais são os problemas no Porto de Santos? A dragagem é um dos problemas mais graves. Outro problema é o gargalo do acesso aos terminais portuários de Santos. Os caminhões que saem de São Paulo com destino ao Porto de Santos gastam 90 minutos na viagem, mas quando chegam ao porto, ficam parados até 24 horas, aguardando para serem descarregados. As principais ferrovias do país desembocam em Santos, mas apenas uma empresa, a MRS Logística, detém os 18 quilômetros finais da estrada de ferro que chega ao cais. Para completar o trecho final da viagem, vagões que andaram a velocidade média de 20 km por hora durante todo o percurso diminuem o ritmo para cerca de 2 km em média. Isso é consequência do modelo de privatização das ferrovias, que dividiu as malhas em lotes e não previu a integração com os portos. É outro problema também. A integração entre rodovia, ferrovia, hidrovia, quer dizer, não há uma integração, não existe um planejamento do sistema de transporte do país. Vamos falar agora sobre... Aliás, antes disso, vamos lhes mostrar o mapa. Sim, eu acho que já lhes mostramos o mapa sobre os portos. Agora vamos tratar do sistema aeroportuário do Brasil. Os aeroportos são os locais onde se realiza a movimentação, o armazenamento e o transbordo de cargas, além de embarcar e desembarcar passageiros. É claro que os aeroportos lidam mais com passageiros do que com cargas, conforme nós já lhes falamos. O Brasil tem 2.463 aeroportos e aeródromos registrados pela ANAC, sendo 1.806 privados e 657 públicos. Os principais aeroportos do Brasil estão apresentados nesse mapa aqui. Dá para perceber que as cidades litorâneas, elas estão em maior número de aeroportos. E tem aeroportos também, mas em menor quantidade no interior do país. Esses são os principais aeroportos nesse mapa. Os 10 aeroportos mais movimentados e com maiores e melhores estruturas do Brasil são os seguintes: o aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos, Congonhas, em São Paulo, o aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, Galeão, no Rio, o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, Viracopos, em Campinas, o aeroporto de Santos Dumont, em São Paulo, o aeroporto de Recife e o aeroporto de Porto Alegre. Esses são os 10 aeroportos mais movimentados e com maiores e melhores estruturas. O aeroporto de Guarulhos é o mais
é o maior do país e também o da América do Sul. Ele só perde na América Latina para o aeroporto do México. Uma observação que é importante fazer com relação aos aeroportos é que, nos últimos 10 anos, o Brasil realizou grande avanço, uma modernização dos seus aeroportos, com um programa de concessões de aeroportos que teve relevante papel na transformação que teve o setor em tão pouco tempo. Bem, fizemos aqui uma apresentação a mais abrangente possível a respeito de cada um dos modais de transportes existentes no Brasil. Agora nós vamos fazer a comparação econômica entre os principais modais de transporte do Brasil. Os principais modais de transporte do Brasil é o hidroviário, ferroviário e rodoviário. E nós temos aqui uma tabela que mostra alguns dados de comparação entre cada um desses modais. Mas eu vou me prender, sobretudo, ao último item, que é o custo em reais por tonelada por quilômetro transportado. E aqui dá para perceber que o transporte hidroviário é o mais econômico. Depois vem o trem, que seria o transporte ferroviário, e por último vem o caminhão, que é o transporte rodoviário de carga. Então, se nós levássemos em conta o critério econômico, não haveria um investimento que é feito no país. Se houvesse racionalidade, não ocorreria o que está acontecendo desde 1960 no país, que é a prioridade que é dada ao transporte de carga por caminhões. O correto seria o transporte por hidrovia, onde existe cursos d'água que possibilitam a implantação de hidrovias, e por trem. E ao invés de termos uma malha rodoviária extensa, como nós temos hoje no país, deveríamos ter uma malha ferroviária extensa. Porque se nós tivéssemos uma malha ferroviária extensa e também a utilização racional das hidrovias, provavelmente os custos de transporte no nosso país seriam menores do que nós estamos hoje pagando. E isso tem várias implicações, inclusive sobre a taxa de inflação, porque na medida que se transporta tudo em cima de um caminhão, que custa muito mais caro do que transportar através do sistema hidroviário ou ferroviário, isso encarece os produtos e isso impacta sobre a taxa de inflação. Os custos dos produtos no Brasil crescem por conta disso. Então aqui nós temos essa tabela que, entre várias informações, mas eu me prendo mais a essa última linha. Aqui, por exemplo, nós temos o transporte hidroviário, que apresenta um custo de 0,009 reais por tonelada quilômetro. Nós temos aqui o trem, que corresponde a 0,016 por tonelada quilômetro, e temos aqui o transporte rodoviário por caminhões, cujo custo por tonelada quilômetro corresponde a 0,056. Então, é mais barato transportar por hidrovia, depois por ferrovia e, por último, por rodovia. É o que essa linha aqui, que é o custo por tonelada quilômetro transportado. Agora, tem outros pontos aqui que eu não vou abordar, em que a vantagem, por exemplo, do transporte hidroviário se manifesta também. Mas eu me prendo, sobretudo, a esse ponto, porque a competitividade de transportar por hidrovia e por trem é muito maior do que transportar por caminhões. Então, a análise dessa tabela que nós apresentamos permite constatar
que o modal hidroviário é a alternativa mais econômica, porque tem um custo por tonelada quilômetro menor. A ferrovia se coloca em segundo lugar, porque tem um custo por tonelada quilômetro maior do que o hidroviário, porque, por exemplo, no caso do modal hidroviário, o custo por tonelada quilômetro é 0,009. Ferrovia 0,016. Quer dizer, é um pouco mais alto do que o modal hidroviário. E, no caso da alternativa rodoviária, representa 0,056. Quer dizer, é um custo maior do que o hidroviário e o ferroviário. Então, essa comparação é evidente. Então, mostra a irracionalidade de se estabelecer uma malha rodoviária extensa, mais cara do que a utilização do sistema hidroviário e ferroviário. Pelo que nós acabamos de expor, fica evidenciada a irracionalidade da matriz de transporte do Brasil, que privilegia o uso do modal rodoviário, que é economicamente a pior comparada com as alternativas hidroviária e ferroviária, que deverão ser, pela ordem, os modais mais apropriados para a implantação no Brasil. Isso significa dizer que o governo do Brasil deveria promover a expansão das ferrovias e das estações ferroviárias, das hidrovias e dos portos, sejam eles marítimos e fluviais, e do transporte aéreo e dos aeroportos, e deixar de investir na expansão de rodovias. Essa deveria ser uma diretriz que faria com que houvesse racionalidade no desenvolvimento do setor de transporte do Brasil. Bem, o ponto seguinte que vamos analisar é o da emissão dos gases de efeito estufa no setor de transporte do Brasil. Antes de tudo, eu gostaria de lhes informar. Aliás, aqui nós temos Antes de tudo, vamos passar uma informação que está relacionada com a emissão de gases de efeito estufa no mundo. No mundo, o setor de transportes é responsável por 22% da emissão de gases de efeito estufa. 22%. Aqui a indústria é 21%, geração de eletricidade 42%. E aqui tem residências 6%. E outros itens, outras aplicações representa 9%. Agora, o setor de transportes, propriamente dito, levando em conta só o setor de transportes, os navios, aliás, trens, representam 4% da emissão de gases de efeito estufa, os aviões 11% e os navios 10%. Então, isso mostra que, em escala mundial, os trens são mais econômicos, ou são menos poluentes, poluem menos, quer dizer, além de serem mais econômicos, poluem menos do que, por exemplo, os caminhões e ônibus, que representa 34% entre os emissores de dióxido de carbono nos transportes. Os automóveis, 40%. Então aqui, meus amigos, dá para vocês perceberem o absurdo que representa, em escala mundial, a ênfase que se dá ao uso, por exemplo, de caminhões e ônibus, 34%, e de automóveis. Só os dois representam 74% das emissões de dióxido de carbono no setor de transportes. 74%. Quer dizer, caminhões e ônibus e automóveis. Entretanto, os trens representam 4%. Os trens representam 4%. Os aviões representam 11% e os navios 10%. Então, essas três modalidades de transporte
eles comprometem menos o meio ambiente do que o sistema rodoviário, que é esse que está aqui, que corresponde a 74% em escala mundial, certo? Bem, essa é uma visão do mundo. Agora, com relação ao Brasil, é importante observar que no Brasil, o que pesa mais em termos da emissão de gases de efeito de estufa é o desmatamento e queimadas, corresponde a 44%. Em seguida, nós temos o setor agropecuário, com 25%. Então, desmatamento e queimadas, o setor agropecuário, e os dois estão muito interrelacionados. Geralmente se desmata e se queima para que o setor agropecuário penetre. Então, os dois representam 69%, quase 70% da emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Já o setor de energia representa 21%. Agora, dentro do setor de energia está o setor de transportes. Nós temos aqui um outro mapa, um outro gráfico. Temos esse mapa aqui que mostra aqui desmatamento e queimada. Temos aqui o setor agropecuário, em termos de emissões de gases de efeito estufa, e aqui o setor de energia. Essa parte aqui corresponde a resíduos. A parte de resíduos é esse, e aqui são processos, é a indústria que está aqui representada, em termos de emissão de gases de efeito estufa. Mas o setor de energia está aqui com 21%. O setor de transporte, ele está dentro dessa área aqui, dentro desse segmento do setor de energia. E dentro desse segmento do setor de energia, o setor de transportes representa 47% da emissão de gases de efeito estufa. Por que o setor de transportes está computado como integrando o setor de energia? Simplesmente porque o transporte utiliza combustíveis, os combustíveis fósseis, como carvão, como o petróleo, como o gás natural. É por isso que ele é computado, no setor de energia ali não está separado o transporte. Mas aqui nós temos um gráfico que mostra o setor de energia, que é esse aqui, que representa os 21% que está lá naquele gráfico. Dentro do setor de energia, o setor de transporte ele é responsável por 47% da emissão dos gases de efeito estufa. Então, como o setor de energia ele é responsável por 21% da emissão de gases de efeito estufa, e o setor de transporte corresponde a 47%, então, no total, se multiplicar 0,47 por 0,21, nós teríamos aproximadamente 10% da emissão de gases de efeito estufa seria a responsabilidade do setor de transportes no Brasil. Pelo menos é um valor menor do que em escala mundial. Em escala mundial, o setor de transporte é responsável por 22% da emissão de gases de efeito estufa. Isso globalmente. Mas no Brasil corresponde a 10% da emissão de gases de efeito estufa. Dentro desse segmento do setor de transportes, então aqui nós temos aqui um outro gráfico que mostra que os transportes de cargas correspondem a 25% da emissão de gases de efeito estufa no setor de transportes. E o transporte de passageiros, 23%. 25% transporte de cargas e 23% o transporte de passageiros. E entre os tipos, os meios de transporte utilizados, dá para perceber, por exemplo, motocicletas contribuem com 1% da emissão de gases de efeito estufa, as aeronaves 2%, ônibus 5%, automóveis 15%, caminhões 19%,
veículos comerciais leves 4%, embarcações 1% e locomotivas 1%. Então esse gráfico aqui mostra claramente, aqui nós temos o setor de energia, em que o setor de transporte está aqui, representado aqui no vermelho, 47%. O setor de transportes, ele, 23% do setor de transporte é transporte de passageiros, e aqui nós temos o transporte de carga com 25%. Agora, quando a gente analisa os meios de transporte utilizados, dá para perceber que nós temos as motocicletas com 1%, temos aqui as aeronaves com 2%, na emissão de gases de efeito estufa, temos aqui os ônibus com 5%, aqui nós temos os automóveis, está aqui indicado que corresponde a 15%. Temos também os caminhões aqui que estão representados com 19%. Temos os veículos comerciais leves, que está indicado aqui, nessa parte aqui, veículos comerciais leves. E temos também aqui embarcações aqui e locomotivas. Então, por esse gráfico aqui dá para perceber claramente que, em termos de contribuição à emissão de gases de efeito estufa, motocicletas, aeronaves, veículos comerciais leves, embarcações, que no caso, utilizando barcos nas hidrovias, e locomotivas, que são os trens, são os que emitem menos gases de efeito estufa. Então aqui, sintetizando para você, no Brasil, em 2019, o setor de transporte é responsável por 47% dos 19% das emissões de gases de efeito estufa realizadas pelo setor de energia. Sendo 1%, eu falei 19%, mas é 21%. 21% realizado das emissões de gases de efeito estufa realizadas pelo setor de energia. Quer dizer, no Brasil, repetindo, o setor de transporte é responsável por 47% dos 21% das emissões de gases do efeito estufa realizadas pelo setor de energia. Se nós multiplicarmos os 47% por 19%, isso daria aproximadamente 10%. Ou seja, o setor de transporte seria responsável por 10% da emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Sendo 1% provocado, aí considerando o setor de transporte, 1% provocado por motocicletas, conforme já lhe mostramos, 2% por aeronaves, 5% por ônibus, 15% por automóveis, 19% por caminhões, 4% por veículos comerciais leves, 1% por embarcações e 1% por locomotivas. Isso significa dizer que, do ponto de vista ambiental, o Brasil deveria priorizar, pela ordem, o uso de trens com as ferrovias, de navios com as hidrovias e os aviões no transporte aéreo de cargas e pessoas, e não de caminhões e ônibus com as rodovias. Isso significa dizer que o Brasil deveria promover a expansão das ferrovias e das estações ferroviárias, das hidrovias e dos portos e do transporte aéreo e aeroportos, e deixar de investir na expansão de rodovias. Então, a mesma conclusão que nós chegamos na comparação econômica
nós chegamos na análise da questão, quando se trata da questão ambiental. Quer dizer, do ponto de vista econômico, o transporte rodoviário é mais nocivo do que o ferroviário e o hidroviário. E do ponto de vista ambiental, é mais nocivo do que o hidroviário e o ferroviário. Então, sob dois pontos de vista, a hidrovia e a ferrovia deveriam ser priorizadas no Brasil em relação ao modal rodoviário. Bem, qual é a avaliação que nós podemos fazer do setor de transportes do Brasil? Quer dizer, a síntese que nós vamos lhes apresentar agora é sobre a avaliação do setor de transporte do Brasil. Primeira conclusão que nós chegamos é o seguinte, que a matriz de transporte do Brasil é irracional, porque privilegia o uso do modal rodoviário, que é economicamente a pior comparada com as alternativas hidroviária e ferroviária, que deveriam ser pela ordem os modais mais apropriados para a implantação no Brasil. Outra conclusão, os trens são os que menos emitem gases do efeito estufa, seguido dos navios, dos aviões e dos caminhões e ônibus. O modal hidroviário é a alternativa mais econômica, seguida da ferrovia e da alternativa rodoviária. Dada a dimensão territorial do Brasil, deveria ser dada a prioridade à implantação de ferrovias ao invés de rodovias no país, por serem mais econômicas e emitirem menos gases do efeito estufa. Os principais problemas das hidrovias no Brasil resultam do fato de elas serem mal aproveitadas para o transporte de cargas e de passageiros. A ausência de prioridade para o transporte hidroviário leva o Brasil a atrasar seu desenvolvimento econômico e emitir mais gases de efeito estufa, com a prioridade dada às rodovias. O transporte rodoviário pode causar acidentes de grande impacto ambiental, com o rompimento de dutos, uma vez que estes estão em contato com o solo e o mar. Então, esta é uma preocupação com relação à questão do meio ambiente. E se nós queremos implantar sistemas sustentáveis, no caso do sistema rodoviário, é importante que se evite o rompimento de dutos que estão em contato com o solo e o mar. E é necessário que haja grande investimento financeiro para a fixação segura dos tubos. Outra conclusão, que a maioria dos portos no Brasil sofre com a falta de calado, ou seja, a falta de profundidade de águas, cuja solução requer a dragagem do material acumulado, que deveria ser feita em prazos regulares, geralmente de 2 em 2 anos. Os portos no Brasil enfrentam problemas relacionados com o acesso das cargas, porque as ferrovias não são suficientes e as rodovias estão em péssimo estado. Outra conclusão é que os portos do Brasil enfrentam o problema da falta de armazéns em números suficientes para organizar o fluxo de carga e evitar filas de caminhões. Outra conclusão, há excesso de burocracia na liberação das cargas nos portos. Outra conclusão, que não existe cadastro único no governo e o dono da mercadoria é obrigado a fornecer a mesma informação a todos os órgãos em formulários diferentes. Outra conclusão, o Brasil tem um custo de atividade portuária muito maior do que a média mundial. Para atingir o nível de produtividade de portos como de Roterdã ou de Singapura, será preciso investir pesadamente na modernização de equipamentos nos portos do Brasil. Em síntese, o governo brasileiro precisa adotar estratégias compatíveis para eliminar todos os pontos fracos que nós descrevemos há pouco, bem como tornar sustentável, expandir e modernizar o setor de transporte do Brasil, que é o que nós vamos apresentar a partir desse momento. Primeiro, como tornar sustentável o setor de transporte do Brasil. Pelo que nós expusemos quando abordamos a questão da sustentabilidade ambiental, nós concluímos de que o Brasil poderá contribuir na redução da emissão dos gases de efeito estufa
buscando a sustentabilidade ambiental para o seu setor de transportes, adotando como prioridade a realização de investimentos na expansão de ferrovias e de hidrovias, porque os trens e os navios são os meios de transportes que menos emitem gases do efeito estufa, e na expansão do setor aéreo, com os aviões, bem como abandonando a expansão do sistema de transporte rodoviário. Isso significa dizer que, do ponto de vista ambiental, o Brasil deveria priorizar pela ordem o uso de trens, navios e aviões, no transporte de cargas e pessoas, e não o uso de caminhões e ônibus. Então, esta é a diretriz que nós recomendamos para tornar sustentável o setor de transporte do Brasil. Agora, como expandir e modernizar o sistema de transporte do Brasil? Ora, para que isso seja feito, é necessário que se leve em conta o futuro dos veículos automotores e para que a expansão e a modernização do sistema de transporte rodoviário no Brasil possa acontecer. Por exemplo, no futuro, as rodovias não serão tão inseguras como atualmente. Veículos não terão motoristas, por exemplo, teremos veículos autônomos. As rodovias do futuro já começam a ser projetadas levando em conta a utilização de tecnologias sofisticadas que se comunicam com carros, extraem energia do sol, integram infraestrutura de estrada e sistema de GPS. As rodovias do futuro contarão também com avançados painéis solares fotovoltaicos, que gerarão energia limpa e renovável e carregarão sem fio carros elétricos em movimento ou estacionados. As rodovias terão iluminação LED e elementos de aquecimento para derreter a neve onde ela ocorrer. Carros elétricos devem se tornar comuns nas estradas do futuro. E sistemas de navegação totalmente automatizados também permitirão que as estradas fiquem povoadas de carros sem motoristas, que exigirão mudança no projeto e na operação das rodovias, e maior segurança e benefícios ambientais. E veículos irão se tornar cada vez mais inteligentes, que exigirão a utilização de tecnologias que possibilitem a conexão do sistema de controle das rodovias com cada um dos veículos. Então, levando em conta esses avanços tecnológicos com relação aos veículos automotores, as estratégias que nós recomendamos para expandir e modernizar o sistema de transporte rodoviário do Brasil são as seguintes. Primeiro, abandonar os investimentos em novas rodovias, priorizando os investimentos na modernização de rodovias atuais no Brasil. Por que isso? Por que abandonar os investimentos em novas rodovias? Porque elas são menos econômicas do que a hidrovia e a ferrovia e também são mais poluidoras em termos de emissão de gases do efeito estufa. Quer dizer, o trabalho que tem que se fazer é de investir na modernização dessas rodovias. Dotar as atuais rodovias de tecnologias que se comuniquem com os veículos automotores em trânsito. Instalar nas atuais rodovias sistemas de energia fotovoltaica que carregarão sem fio carros elétricos em movimento ou estacionados. Instalar nas atuais rodovias painéis fotovoltaicos com sistemas de iluminação LED e sistema de GPS. Instalar nas atuais rodovias sistemas de navegação totalmente automatizados, que irão permitir que as estradas fiquem povoadas por carros sem motoristas, proporcionando segurança e benefícios ambientais. Fazer com que as atuais rodovias possibilitem aos veículos automotores receberem informações sobre o trânsito, a velocidade, o tempo e potenciais riscos de segurança. Então, esses são os avanços que deveriam ser feitos nas rodovias em nosso país. Com relação à expansão e modernização do sistema de transporte ferroviário, isso deve acontecer levando em conta
os avanços tecnológicos com relação aos meios de transporte, por exemplo, o trem. Quer dizer, no futuro, nós teremos trens que levitarão magneticamente em tubos sem ar, atingindo velocidades elevadas, interligando diversos bairros das grandes cidades, muitas vezes abastecendo cidades das regiões metropolitanas. O sistema, por exemplo, de trens sem maquinista poderá entrar em operação também. Metrôs e trens serão conduzidos remotamente por meio de softwares, proporcionando mais segurança, rapidez e conforto aos passageiros. E, além disso, a sincronização perfeita dos trens evitará paradas bruscas e contribuirá para a redução do consumo de energia. Quer dizer, transportadores e fornecedores utilizarão recursos como inteligência artificial, internet das coisas, velocidade da rede e Big Data, com o intuito de viabilizar sistemas de pagamento mais efetivos e a integração de modalidades, como por exemplo com o ônibus, o metrô e inclusive os próprios aeroportos. Nas linhas ferroviárias, a manutenção preventiva será realizada por drones autônomos. Haverá trens sem condutor, conforme já lhes falei. As cargas serão enviadas automaticamente ao seu destino e uma tecnologia inteligente será projetada para melhorar a experiência do passageiro e permitir viagens sem bilhetes. Robôs inteligentes irão construir novas infraestruturas ferroviárias e modernizar antigas. Então, tudo isso está acontecendo em várias partes do mundo, sobretudo nos países desenvolvidos. E, claro que se pretendemos desenvolver um sistema ferroviário moderno, temos que levar em conta esses avanços que já estão acontecendo em todo o mundo. Quais seriam as estratégias necessárias para expandir e modernizar o sistema de transporte ferroviário no Brasil? Eu recomendo criar regulamentos claros sobre o compartilhamento da malha ferroviária privatizada do Brasil, visando sua integração para evitar atrasos na entrega de mercadorias. E é um dos problemas que existem hoje no país. Projetar a expansão de novas ferrovias e estações ferroviárias, considerando linhas férreas de alta velocidade, com trens que levitarão magneticamente em tubos sem ar. Utilizar tecnologia de levitação magnética, excepcionalmente silenciosa e eficiente, empregada no sistema de transporte totalmente automatizado, para permitir que o sistema sirva como uma alternativa de economia de espaço e baixa emissão de gases do efeito estufa. Projetar a expansão de novas ferrovias de alta velocidade, com estações ferroviárias e trens confortáveis para passageiros. Projetar a expansão de novas ferrovias, estações ferroviárias abastecidas por energias renováveis, como solar, fotovoltaica, eólica e hidrogênio. Projetar novas ferrovias com e sem o sistema driverless, ou seja, sem maquinista. Projetar novas ferrovias conduzidas remotamente por meio de softwares, proporcionando mais segurança, rapidez e conforto aos passageiros. Utilizar recursos como inteligência artificial, internet das coisas, velocidade da rede e Big Data, com o intuito de viabilizar sistemas de pagamento mais efetivos e integração de ferrovia com metrô e ônibus. Efetuar manutenção preventiva nas linhas ferroviárias por drones autônomos. Utilizar robôs inteligentes para construir novas infraestruturas ferroviárias e modernizar as antigas. Melhorar a experiência do usuário, fornecer informações precisas do trajeto em tempo real e permitindo acesso ininterrupto ao trabalho e ao entretenimento durante a viagem através de redes de internet sem fio. Então essas são as estratégias que eu recomendo para o setor ferroviário. Para a expansão e modernização do sistema de transporte hidroviário,
Isso deve acontecer levando em conta os avanços que já estão acontecendo no mundo com relação aos navios. Navios inteligentes se tornarão parte integrante da realidade que nos cerca. A indústria naval vem estudando inovações que colocarão a navegação inevitavelmente em um patamar mais sustentável. Por exemplo, vão existir embarcações movidas a energia solar. Haverá até mesmo o uso civil da energia nuclear como fonte de propulsão e de portos inteligentes. Então, é preciso que os portos se estruturem para se tornarem portos inteligentes. Novas tecnologias poderão ser agregadas às infraestruturas portuárias, baseadas no conceito da indústria 4.0, na automatização e digitalização dos portos, por meio da robótica, Big Data, Internet das Coisas, blockchain, inteligência artificial. Os navios cargueiros utilizarão baterias que serão alimentadas por energia solar e eólica através de acordos com empresas que operem perto dos portos onde os barcos serão atracados. Ali eles poderão ser recarregados e ter suas baterias substituídas. Está chegando também a vez dos navios autônomos. Já está sendo projetado na Noruega um navio cargueiro elétrico para transporte marítimo de curta distância, autônomo. Esse navio é chamado Tesla dos Mares. Também há navios que visam utilizar energia eólica com a instalação de velas de rotor. E esse é o primeiro sistema de retrofit de energia eólica num petroleiro que está sendo projetado pela Maersk, uma empresa de transporte marítimo. Cabe observar também os avanços na aplicabilidade dos ventos ou da energia eólica na propulsão de navios, com a utilização das velas de rotores. Também grande expansão haverá com a propulsão de navios por GNL, que é o gás natural liquefeito, utilizando esse tipo de combustível. E isso já existe grandes avanços nesse sentido. E ele leva grande vantagem em comparação com os motores tradicionais, porque apresenta uma redução de 99% na emissão do dióxido de enxofre, 85% na redução do dióxido de nitrogênio e 20% na redução do dióxido de carbono. Os avanços na substituição do óleo pesado pelo GNL na propulsão de navios permitirá alcançar a meta da Organização Marítima Internacional na redução de 40% na emissão de gases de efeito estufa. Então, são avanços que estão ocorrendo no campo da navegação marítima. Muitos navios estão sendo projetados com essas características, de tal maneira que o sistema hidroviário, de transporte hidroviário no Brasil precisa se ajustar a essa realidade. Mas, para que haja expansão e modernização do sistema de transporte hidroviário, é preciso que, paralelamente a essa expansão e modernização, haja solução do problema, por exemplo, da grade do Porto de Santos. A solução do acesso aos portos brasileiros com ferrovias e rodovias. É preciso que haja uma integração efetiva entre ferrovia, rodovia e o porto. Solucionar o problema da falta de armazéns em número suficiente para organizar o fluxo de mercadorias e evitar filas de caminhões nos portos. Eliminar o excesso de burocracia na liberação de embarques de carga nos portos. Elevar o nível de produtividade dos portos no Brasil, investindo maciçamente na modernização dos equipamentos portuários. Projetar a expansão e modernização de hidrovias e dos portos do Brasil. Incentivar o uso de embarcações movidas a energia solar e de navios cargueiros. É preciso que o governo brasileiro incentive a indústria naval do país, ou até
e outros países, no uso de embarcações movidas a energia solar e de navios cargueiros, que utilizam baterias alimentadas por energia solar e eólica para combater a emissão de gases de efeito estufa. Incentivar a instalação de velas de rotor como sistema de retrofit de energia eólica, que gera energia limpa e renovável, como fonte auxiliar de propulsão em petroleiros, como uma forma de reduzir os custos de combustível e as emissões de carbono. Incentivar a propulsão de navios por gás natural liquefeito, que é o combustível fóssil mais limpo. Incentivar navios a não usarem tanques de lastro, com sua substituição por tubos longitudinais estruturais. O problema do tanque de lastro é que os navios comumente preenchem esses tanques de lastro que tem o papel de estabilizar o navio no seu deslocamento. Então ele capta as águas de um porto, enche esse tanque de lastro e ao chegar no porto de destino, descarregam. E ao descarregar, pode criar problemas para o meio ambiente, porque o meio ambiente daquele local onde ele captou aquela água pode conter elementos que sejam nocivos naquele local onde ele descarregou. Então, uma solução para resolver esse problema é substituir tanques de lastro por tubos longitudinais estruturais, com admissão na proa e descarga na polpa, que cria um fluxo constante de água salgada local e promove a pressão necessária para gerar a estabilidade do navio, de acordo com a carga embarcada. É preciso tratar os portos do futuro de instalações que possibilitem o carregamento ou substituição de baterias de navios movidos a energia solar. É preciso que os portos disponham dessa infraestrutura, já que existe um grande avanço nos estudos dessa tecnologia e sua aplicabilidade em grande escala. Notar também os portos do futuro de novas tecnologias agregadas às infraestruturas portuárias, baseado no conceito da indústria 4.0, na automatização e digitalização dos portos, por meio de robótica, big data, internet das coisas, blockchain, inteligência artificial. E finalmente dotar os portos do futuro de terminais de gás natural, para abastecer navios com propulsão baseada no GNL. Bem, essas são as recomendações que eu apresento para o setor hidroviário do país. Finalmente, recomendo as estratégias de expansão e modernização do sistema de transporte aéreo no Brasil. E claro que devemos levar em conta como será o transporte aéreo do futuro e o que a indústria aeronáutica está desenvolvendo em termos de projetos de aeronaves que prometem revolucionar o transporte aéreo nos próximos anos e décadas. São aviões supersônicos, elétricos, autônomos e até aeronaves que parecem drones gigantes para o transporte de passageiros em centros urbanos. Está sendo desenvolvido o avião elétrico, que ainda não funciona para aeronaves de grande porte. Outro grande avanço que está também em curso é o caso dos aviões, as chamadas aeronaves híbridas, que é aquela projetada para decolar e pousar verticalmente com rotores de inclinação. Quer dizer, são aviões que não precisam, por exemplo, de uma faixa extensa de pista para poder decolar ou aterrissar. Quer dizer, operaria como se fosse um helicóptero. Esse tipo de aeronave está crescendo rapidamente, à medida que designers e startups percebem que este é o futuro das aeronaves. Outro tipo de aeronave que está em desenvolvimento
é de um avião comercial em formato V, bastante diferente dos aviões comerciais tradicionais, o Flying V, que são movidas a hidrogênio para evitar a emissão de gases do efeito estufa até 2035. Trata-se de um modelo em forma de V com asas integradas ao corpo do avião. A indústria aeronáutica trabalha no desenvolvimento de diversos projetos de aeronaves que prometem revolucionar o transporte aéreo nos próximos anos e décadas. São aviões supersônicos, elétricos, autônomos e até aeronaves que parecem drones gigantes para o transporte de passageiros de centros urbanos, conforme já lhes falamos. Então, estratégias necessárias para expandir e modernizar o sistema de transporte aéreo no Brasil são as seguintes: projetar a expansão e modernização dos aeroportos do Brasil, levando em conta todas essas mudanças que estão em curso com relação ao desenvolvimento de novos modelos de aeronaves. Analisar as mudanças a serem processadas nos aeroportos atuais, para operar com o desenvolvimento de diversos projetos de aeronaves que prometem revolucionar o transporte aéreo nos próximos anos e décadas. Analisar as mudanças a serem processadas nos aeroportos atuais para operar a aeronave híbrida, que é aquela projetada para decolar e pousar verticalmente, com rotura de inclinação. Certamente é preciso criar um espaço dentro do aeroporto em que aeronaves desse tipo possam operar. Que elas não usariam, por exemplo, a pista reservada para os aviões que necessitam de pista para decolar e para aterrissar. Analisar as mudanças a serem processadas nos aeroportos atuais para operar com o novo avião comercial Flying V, que é apontado como uma nova aeronave que pode mudar a aviação no futuro. Defender a fabricação do Airbus, que apresenta designs para aeronaves movidas a hidrogênio, para evitar a emissão de gases do efeito estufa até 2035. Defender a fabricação de aeronaves baseada na propulsão híbrida, combinando motores convencionais e elétricos para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Incentivar o uso de aviões elétricos, porque emite menos gases poluentes, ou até zerando, ou de propulsão híbrida, combinando modelos convencionais e elétricos e aviões movidos a hidrogênio. Tecnologia que ainda precisa amadurecer até se tornar realmente viável. Incentivar o uso de aeronave híbrida, que é aquela projetada para decolar e pousar verticalmente com rotor de inclinação. Dotar os aeroportos do futuro de instalações que possibilitem o carregamento ou substituição de baterias de aviões elétricos de hidrogênio, de aviões movidos a hidrogênio. Dotar os aeroportos do futuro, finalmente, de novas tecnologias agregadas às infraestruturas aeroportuárias, baseadas no conceito da indústria 4.0, na automatização e digitalização dos aeroportos, por meio da robótica, Big Data, Internet das Coisas, blockchain, inteligência artificial. Portanto, meus amigos, todas essas mudanças que poderão ocorrer no futuro, com relação aos veículos automotores, trens, navios e aviões, colocam como exigência que os sistemas de transportes rodoviários, dutoviários, hidroviários e aéreos do Brasil sejam projetados levando em conta os cenários futuros que há pouco descrevidos. Espero que nossa apresentação tenha sido esclarecedora de uma problemática que eu considero bastante séria no Brasil, de termos um sistema de transporte concentrado fundamentalmente no setor rodoviário, a ausência de uma integração entre as diversas modalidades de transporte, a baixa prioridade que é dada para as hidrovias e as ferrovias,
que na nossa opinião deveria merecer a prioridade maior do que as rodovias, e a necessidade de que não só as rodovias, mas também as hidrovias, as ferrovias e o sistema aéreo do país sejam modernizados, sejam expandidos e modernizados, a fim de que tudo isso resulte em benefício para os usuários desse sistema. Com isso, meus amigos, finalizamos essa nossa apresentação e transmito para todos o meu abraço fraternal.